Com as bênçãos de Santo Antônio, nascia lá na década de 1930 a Vila 13 de Janeiro, então distrito de São Borja, e que hoje é o maior município em extensão territorial aqui da região das Missões. Eu quero te apresentar Santo Antônio das Missões. Vem comigo! Da Vila 13 de Janeiro, gaúchos missioneiros rincões, Maria Santo Antônio batiza, Santo Antônio das Missões. Mas para começar a te contar a história de Santo Antônio, a gente tem que vir aqui para a Vila Santa Rosa, porque dizem os mais antigos que a cidade deveria ter sido feita aqui, nesse local em que ainda há um importante núcleo urbano, com o piquete batendo casco, o Casarão dos Jaques, que é um sobrado e é uma marca aqui da Vila Santa Rosa, e esse prédio antigo, onde antigamente tinha um clube e posteriormente uma escola. Ali era um clube, o primeiro clube. Sabe que é onde mataram o médico que estava construindo o hospital. E o médico morava na casa que era um clube, nasceu o clube, depois que mataram esse médico aí, deu só para trás. Dos maiores rebanhos da pecuária gaúcha, Santo Antônio tem cerca de 120 mil cabeças de gado. E aqui se destaca também a produção de ovinos, mais de 35 mil unidades. Mas no campo, nós não podemos deixar de falar que nas cerca de 1.200 propriedades rurais, a soja se destaca. São mais de 60 mil hectares cultivados. Mas Santo Antônio tem muitas outras riquezas e eu vou te mostrar. Jesuítas, missioneiros, guerreiros, gente altaneira, celeiro da hospitalidade, gente simples de alma guerreira. Se a gente fala dos números bons do campo aqui em Santo Antônio, a gente não pode esquecer do homem do campo, que lida com o cavalo. E aqui no Rincão dos Camargos, onde a gente observa a arte que é feita pelos cuteleiros, como pelo Alex, por exemplo, que mostra suas habilidades para fazer os apetrechos que são usados no cavalo, que auxilia na lida do campo. Eu faço para vender uns que compram, porque esse aqui vai aqui dentro, Deus. Faço tudo que estão pronto. Esse aqui é para aqui, que esse aqui é para esse aqui é mesmo que tem aí no cavalo, ali, o loro ali, ó. Pro loro? Que tá no... Quantos anos o senhor trabalha com couro? Mas eu me criei com o final do pai, desde de gurizinho, de 7, 8 anos já. Sim. E aqui é do meu final do pai, mas esse aqui eu não vendo. Esse aqui é até com promoção, mas esse aqui eu... Esse de jeito nenhum vai pro preço. Esse é das antigas, esse eu não... Que massa. Não tem preço, é do meu pai que fez. O pessoal aqui dos Camargos é conhecido no estado todo, né, tia? Santo Antônio das Missões, que outrora foi Vila 13, Deus queira que muitas vezes eu volte a cantar pra ti. Hoje o Rio Grande é aqui, no mais puro gauchismo, querência do nativismo da minha pátria Guarani. E é claro que aqui em Santo Antônio também tem a sua lenda envolvendo a parte mística. Eu estou aqui diante da cruz, né, do Tibiriçá, que era um índio que lá no século XIX ele era muito inteligente, tinha muitos conhecimentos, dizem aqui na comunidade, e ele passava nas estâncias ensinando filhos e filhas de estancieiros e também os escravos a ler, escrever e contava muitas histórias. Dizem que ele era um rapaz bonito e as filhas de um estancieiro teriam se encantado com ele. O estancieiro, revoltado que ficou indignado, mandou que os seus escravos o matassem e mandou que ele fosse estaqueado e retirassem o couro, a pele do Tibiriçá. Acontece que alguns tropeiros, passando pelo local em que estavam fazendo a retirada da pele, exigiram que aquele indígena que havia sido morto fosse enterrado. E ele foi sepultado aqui, nesse local. E contam que aqueles tropeiros que deram o enterro digno para o Tibiriçá tiveram sucesso nos seus negócios. E ele é tido aqui quase como um patrono, um padroeiro dos tropeiros. Então a tradição de até hoje
atar em lenço da Cruz do Índio. E as crinas de cavalo vêm porque daí o corpo, né, ficou sem nada, né, sem mortalhas, né? Então, para cobrir do frio, então as pessoas botam crina de cavalo ali também, agradecimento. E aí coloca alguma garrafinha de cachaça, porque dizia que ele gostava de tomar cachaçinha nos bolichos. Né? Tem velas, né, em agradecimento de milagres. Que aconteceu. Que aconteceram e vem acontecendo, né? Que o pessoal ainda vem atando aqui, fazendo oferendas até hoje, até aqui. É uma lenda aí que tem quase 200 anos e que até hoje ainda desperta a fé da comunidade santo-antoniense. Ainda dentro do contexto da ocupação jesuítico-guarani, que nós lembramos os 400 anos, aqui nesse local existia a Sesmaria Santo Antônio, onde os padres ocupavam esse território para a criação de gado e existia uma capela, em homenagem a Santo Antônio, que depois vai ser o padroeiro da Vila 13 de Janeiro. É importante salientar que aqui por essa estrada passou o Frutuoso Rivera, e foi ele justamente quem incendiou essa capela, não foi, professor? Sim, então Frutuoso Rivera, vindo de Santo Ângelo, né, depois da ocupação de 6 meses lá em Santo Ângelo, foi expulso, passando aqui para o território de Santo Antônio das Missões, vindo aqui pela essa estrada chamada Estrada Real, criada por imperadores. Ia de Santo Antônio a São Borja, era a ligação. Santo Antônio a São Borja. Então, essa estrada ligava o Mercosul que nós conhecemos hoje. Sim, por muitos anos ligou, né? Então ali havia a capela, então Frutuoso Rivera tocou fogo na capela. E ali foi feito pela comunidade um cemitério. Por que eles fizeram um cemitério ali, professor? Então foi feito o cemitério porque era um lugar considerado sagrado. Então começaram a fazer túmulo achando que iam para o céu. Fizeram túmulo aqui, um lugar sagrado, eu vou para o céu. O Campo Santo. O Campo Santo. Então aí surgiu o cemitério do Itaroquém, foram fazendo sepulturas e sepulturas. Né? E as imagens missioneiras que tinham nessa capela, professor? E as imagens missioneiras que tinham na capela foram levadas ali no museu. Alguns estão queimados porque justamente havia fogo, colocaram fogo na capela, o general Frutuoso Rivera. Inclusive no museu lá está então a porta do sacrário. Ainda foi restaurada, mas tem marcas de fogo. Que espetáculo! E aqui nessa fazenda do Itaroquém, que justamente o seu nome provém do indígena Guarani e quer dizer pórtico de pedra. Aqui, General Chagas Santos, Serafim Vargas, que foi prefeito de São Borja, inclusive, e era prefeito na época de emancipação de Santo Antônio, era o proprietário desse local. E essa estrada era a ligação. Ainda não existia a BR-285 aqui. Era ponto de passagem obrigatória pelas tropas de gado no século XIX e também era a ligação entre o município de São Borja e a região das Missões. Sim, e aqui você passava também para ir para o Uruguai, a passagem obrigatória. Para quem ia para o Rio de Janeiro, São Paulo, também era aqui a passagem obrigatória. Passava em frente à nossa figueira ali também. E Frutuoso Rivera, que era inclusive uruguaio, foi presidente daquele país. Passou por aqui, por essa estrada. Exatamente, passou por aqui. E lembra que eu te falei agora há pouco que foi a Capela de Santo Antônio, da época dos jesuítas, que deu origem ao nome atual da cidade? Pois bem, parte do acervo daquela capela feita pelos padres jesuítas está aqui no Museu Monsenhor Stanislau Wolski, que é um dos maiores do Brasil em acervo de arte barroca, produzida pelos índios guaranis na época das reduções. E eu estou te mostrando justamente esse acervo do museu, que é um orgulho aqui de Santo Antônio das Missões e um patrimônio, não apenas da região, mas de todo o estado do Rio Grande do Sul. Como essa lança utilizada ainda na época das revoluções e guerras do século XIX. O acervo do museu é riquíssimo. E tem mais coisa em Santo Antônio que eu quero te mostrar. Vem comigo. Bendito seja este chão de pajeador e guitarras. Uma das lendas aqui de Santo Antônio envolve essa figueira, que foi plantada por um negro velho, como a comunidade chamava, que era o Tibúrcio. Ele recebeu a missão de um comerciante da época de plantar essa árvore e ele teria morrido no mesmo dia que plantou a figueira. E aqui nesse ponto, onde hoje está a Câmara de Vereadores, a avenida homenageia o primeiro prefeito eleito pela comunidade, que aliás também é um dos responsáveis por Santo Antônio ocupar esse lugar geográfico em que a cidade está instalada. A Avenida Flor Duarte José Marques
é grande em extensão e antigamente ela tinha o nome de Avenida Castelo Branco, por ser justamente o presidente da República na época da emancipação. Essa avenida faz parte da antiga estrada que ligava as Missões até São Borja, a antiga Estrada Real, que saindo reto vai passar lá pelos campos da Coldelaria de Rincão em São Borja. Quanta história, mas tem muito mais. Com predominância das mulheres, sendo maioria da população aqui de Santo Antônio das Missões, os cerca de 10.300 santo-antonienses se dividem por 1.700 quilômetros quadrados de área do município. E são cerca de 700 milhões de reais o PIB aqui de Santo Antônio. Mas se frisa também a importância da educação aqui no município. São cerca de 1.500 alunos matriculados do ensino fundamental ao ensino médio e se dividem por várias escolas estaduais e municipais que aqui se situam. É importante dizer também o espírito empreendedor dessa cidade. São quase 600 microempreendedores individuais e Santo Antônio tem vocação ainda para o mercado de trabalho, porque cerca de 20% da sua população tem carteira assinada. O município segue em frente, acreditando também que a cultura é importante. E eu quero te mostrar agora o CTG e o piquete do Nego Betão. Vem comigo. Coberta de capim, paredes de pau a pique e barro, com as nossas tradições, o CTG, Porteira das Missões. Somos essência, campeira, arte da dança. Somos a própria querência na vastidão do Pampa. Ah, vai o Nego Betão com mapeiro de couro cru, mais velho que o Tiaraju, num gachado marchador. A vida inteira ele trabalhou de peão de estância, né? Capataz de fazenda. Aí depois eu levava a tropa, trazia a tropa, tropeiro. A vida dele, o que ele fez quando ele se aposentou? Né? Foi fazer isso aqui para ele guardar os apetrechos. Isso, de trabalho dele. E aí depois, né, porque ele tinha muita amizade no meio artístico, daí vinham para cá, cantavam, tocavam, cantavam, se sentiam à vontade. Né? E vocês filiaram o piquete ao MTG? Isso, ele filiou em 2002, é ele que filiou ainda. Ele que espetáculo. Em 2002, né, a terceira região. E aí quando ele faleceu, o que nós pensamos? Nós tínhamos que continuar, porque ele cansou de dizer aqui para nós. Olha, vocês são bastante negros, ele dizia assim. E eu acredito que vocês não vão deixar morrer essa tradição, porque o meu legado tem que continuar. E aí, o que aconteceu? Nós temos que estar aqui, né? O chão batido você conserva. Você conserva, e nós somos a única entidade no MTG que somos filiados com chão batido. Não tem mais. O Piquete e os Farrapos aqui em Santo Antônio das Missões é quase um museu do tradicionalismo. O Nego Betão, que é o pai da Vera, ele era um peão de estância, um tropeiro. E quando se aposentou vindo para a cidade, ele cria esse espaço justamente para poder guardar os seus apetrechos, os aperos de monta. E vem para cá e filia inclusive esse piquete ao MTG, que junto com o CTG, Porteira das Missões aqui de Santo Antônio, mantém o legado tradicionalista. E é importante, Vera, que o piquete mantenha o chão batido. O Celeiro da Hospitalidade, a Vila 13 de Janeiro, a Porteira das Missões, Santo Antônio te espera. E os cerca de 10.300 santo-antonienses sonham com dias melhores, seja ele morador do bairro do Dyer, do Santa Catarina, da Vila Ladim, do São Jorge, Jardim dos Pampas, do interior do município, de São José ao Manuã, do Rincão dos Miranda a Santa Rosa, dos Quatro Cantos. O santo antoniense sonha com dias melhores. Essa terra que é banhada pelo Camaquã, que outrora seu território era banhado também pelo rio Piratini, que está encravado entre a fronteira e as Missões do Rio Grande do Sul. Santo Antônio, que precisa de obras de infraestrutura e precisa de investimentos justamente para dar expectativa de dias melhores para a sua população. Por isso, a soma da representatividade com aquilo que essa terra tem de melhor, que é a sua gente, é o santo antoniense, nós temos a certeza. Nós muito em breve estaremos comemorando esses dias melhores que hão de chegar. Vem para Santo Antônio, o Celeiro da Hospitalidade te espera. Aliás, viva Santo Antônio das Missões!
que vem abrindo cancela, como faz Júlio Fontela, conservando o atavismo. É necessário o chucrismo para que ele sirva de cerca e não deixe que se perca a troca.